Aqui nós temos um sistema de primeira ordem. Aqui é a explicação detalhada no livro do Ogata. O sistema de primeira ordem é um sistema que pode ser representado por uma equação diferencial de primeira ordem. Aqui nós temos a saída do sistema, C de S, e a entrada do sistema, R de S. A saída do sistema está aqui ou aqui ou aqui. A entrada do sistema está aqui, R de S, ou aqui R de S, ou aqui R de S. Utilizando o sistema de blocos, pode-se representar pelo bloco 1 sobre TS mais 1, sendo que T é a constante de tempo. Vai ser detalhado nos slides mais para frente o que significa uma constante de tempo. Então, o sistema 1 sobre TS mais 1 é possível, a gente vai perceber mais para frente que é um sistema de primeira ordem, e ele é o resultado de uma malha fechada, de um sistema dado por, que tem a malha aberta dada por 1 sobre TS, sendo S a variável de frequência da transformada de Laplace, com realimentação unitária. A gente lembra das aulas anteriores que uma realimentação é dada por A sobre 1 mais AB. Nesse caso aqui, nesse sistema, a letra A é dado por 1 sobre TS, e B é uma realimentação unitária, é o número 1. Então A é 1 sobre TS e B é o número 1. Ao fazer A sobre 1 mais AB e trocando A por 1 sobre TS e B por 1, o que é que nós temos? A letra A aqui, a letra A dividido por 1 sobre 1 mais A e B aqui. Então, nós temos o B aqui, e a letra A aqui, e a letra A aqui. A sobre 1 mais AB. A sobre 1 mais AB, sendo A é 1 sobre TS. Simplificando isso, algumas pessoas podem achar interessante fazer bem detalhadamente, passo a passo. Então vai ficar 1 sobre TS dividido por 1 mais. Aqui temos soma de 1 mais 1 sobre TS vezes 1. 1 sobre TS vezes 1 é a mesma coisa que 1 sobre TS. Achando o mínimo múltiplo comum entre TS e 1 sobre 1, né? Entre TS e o número 1 é o próprio TS. Utilizando aquela regrinha, TS dividido por 1 dá TS vezes 1, TS mesmo. Então ficou esse TS aqui. Mais TS dividido por TS dá 1 vezes 1 dá 1. Sobrou esse 1. Então, colocando o mínimo múltiplo comum de TS aqui, fica 1 mais, então fica TS mais 1 sobre TS. A gente pode cortar TS com TS, ou detalhando aqui, inverte-se a fração de baixo e multiplica o que está no denominador. O que está no denominador desta expressão, desta fração, vai ficar no numerador. E o que está no numerador vai para o denominador. Então ficou 1 sobre TS vezes essa fração invertida, TS sobre TS mais 1. Aqui, TS mais 1 aqui, inverteu, né, na hora de multiplicar. Corta TS com TS, porque TS dividido por TS dá 1. 1 vezes qualquer coisa é 1. É a qualquer coisa, né? Então sobrou 1 sobre TS mais 1.
Bacana. Então, primeira parte da dificuldade da compreensão do sistema de primeira ordem é utilizar a fórmula A sobre 1 mais AB. Uma observação, aqui nós temos uma realimentação negativa. Então, nós utilizamos o símbolo mais aqui. Se a alimentação fosse positiva, se existisse o número mais aqui, vamos fazer melhor. Se aqui fosse o número mais, aqui fosse mais, aqui nós teríamos o menos. Então você encontra em alguns livros até o símbolo menos, mais. Se mais está em cima e o menos está embaixo, aqui fica o menos em cima, para lembrar que sempre se inverte o sinal. Realimentação positiva você faz A sobre 1 menos AB. Realimentação negativa você faz 1 mais AB. Não é erro de grafia nos livros. É para lembrar que se aqui você tem um mais, você vai ter um menos na fórmula. Se você tem um menos aqui, você vai ter o mais na fórmula. Vamos para o próximo passo. Então, está explicado como que se chega a partir de um sistema que tem representado por 1 sobre TS. Ao fazer realimentação unitária, temos 1 sobre TS mais 1. Explicado isso, vamos para a próxima página aqui. Então nós temos 1 sobre TS mais 1. O que está acontecendo aqui? Aqui coloca-se uma entrada a degrau, quer dizer, algo parecido como ligar uma chave. Algo como, se for um circuito elétrico, algo como uma chave ir de uma tensão, uma voltagem, né? Uma tensão ir de 0 para 1 volt, por exemplo. Aqui nesse sistema, né, da página 1. Então nós temos uma chave sendo ligada. Em transformada de Laplace, a chave sendo ligada, se você for olhar num osciloscópio, se você for desprezar o transitório, né, você vai perceber que parece um degrau quando a chave liga, né? Então, parece um degrau, fica assim, assim, assim. Parece um degrau, para ficar mais retinho aqui. O degrau, ou a chave ligada, o degrau unitário, é representado em transformada de Laplace por 1 sobre S. Então o que está acontecendo aqui? Nós temos 1 sobre S multiplicado pela função de transferência. 1 sobre TS mais 1. Aqui você pode multiplicar, fazer multiplicação de blocos, não tem problema. Então vai ficar 1 sobre S vezes 1 sobre TS mais 1. O objetivo aqui é chegar numa função do tempo, não em função de frequência. Um sistema de primeira ordem está sendo representado no domínio da frequência, utilizando S, em transformada de Laplace. Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar se nós temos C de S dado por U de S, né? Como é que vai ficar? Vamos lá. Se C de S é a saída do sistema. Então entrou 1 sobre S vezes 1 sobre TS mais 1, temos como saída C de S. Vamos lá. Então vamos fazer a multiplicação de blocos. 1 sobre S vezes 1 sobre TS mais 1. Ao fazer a multiplicação de blocos, acontece 1 sobre S vezes 1 sobre TS mais 1 teria que ser A sobre S mais alguma coisa, mais B sobre S mais alguma coisa. Por que se separa entre duas frações com S mais alguma coisa, B mais S sobre mais alguma coisa? É porque as tabelas de transformada de Laplace já tem os termos representados, né? Já tem o termo 1 sobre S mais A, existe na tabela de Laplace. E o termo 1 sobre S também. Então, se nós conseguirmos separar essas duas frações que estão sendo multiplicadas por uma representação que é dada por uma soma de duas frações, e o denominador de cada uma das frações é S mais alguma coisa, por isso que foi colocado o ponto de interrogação, a gente vai procurar na tabela,
o correspondente. Qual a tabela? Essa tabela aqui que nós vamos usar. O degrau unitário é dado por 1 sobre S, e 1 sobre S menos A é dado por E elevado a T, ao se converter do domínio da frequência para o domínio do tempo. Então nós queremos fazer aparecer o termo 1 sobre S menos A, ou 1 sobre S mais A, tanto faz. Vai ser explicado por que tanto faz mais para frente. Então vamos lá. Como que nós vamos converter esta multiplicação aqui em uma soma de duas frações em que o termo S está sozinho, ou ele é multiplicado apenas pelo número 1, sem estar multiplicado por uma constante. Então vamos lá. Um dos jeitos de você fazer isso é multiplicar primeiro. Vamos fazer o que? Vamos trocar esse termo aqui, vamos escrever este termo por algo como um numerador que eu não sei qual é. Eu vou alterar isso aqui para alguma outra coisa e vou tentar tirar o T daqui e deixar o S sozinho. Como é que você vai fazer isso? Bom, vamos lá, olhar para 1 sobre TS mais 1. 1 sobre TS mais 1, se você pode fazer o quê? Você pode colocar em evidência o termo T no denominador e colocar o termo em evidência, o termo T, no numerador. No numerador é fácil enxergar um termo em evidência T. No numerador existe um artifício. Aqui no denominador nós temos TS mais 1. Quando você divide TS mais 1 por T, você vai ter como resposta T vezes S mais 1 sobre T. Então vamos lá. TS dividido por T sobra S, mais 1 dividido por T sobra 1 sobre T. Vamos fazer o caminho inverso. Vamos ver se isto vezes isso. De novo, vamos ver se isto vezes isso mais isso vezes isso vai dar TS mais 1. Vamos lá. T vezes S, TS. Bacana. Mais. T vezes 1 sobre T dá T sobre T. T sobre T é a mesma coisa que 1. Então funcionou. Então está explicada o denominador. Como que você retirou o termo T. Agora em cima, como que faz aparecer 1 sobre T? Simplesmente fazendo aqui nós fizemos TS dividido por T, deu S. Fizemos esse termo dividido por esse, resultou nesse. Aqui em cima fazemos a mesma coisa. Esse termo dividido por esse resulta no quê? Ora, 1 sobre T resulta em 1 dividido por T. Vamos verificar se funciona. Embaixo nós fizemos este termo vezes esse, teve que dar esse. Funcionou? Funcionou. T vezes S deu TS. E mais este termo vezes esse teve que dar esse. Vamos lá. T vezes 1 sobre T deu 1. Correto. Deu certo. Aqui no numerador deve funcionar também. T vezes 1 sobre T é a mesma coisa aqui. T dividido por T, que dá 1. Opa, então funcionou. Então explicado mais uma parte. Agora ficou mais simples. T dividido por T você pode cortar, ou então T dividido por T, se o T for diferente de 0, dá o número 1. Então isso aqui resultou em 1 sobre T. Aqui não existe. Ficou então, aqui tem um errinho, apaga aqui. Então corta isso aqui escrevia mais. Isso aqui resultou em 1 sobre, não, é isso mesmo. T sobre T corta, sobrou o quê? Tá certinho. 1 sobre T aqui, ó. Este 1 sobre T
é este 1 sobre t aqui, vezes 1 sobre S mais 1 sobre t, que é esse termo aqui, S mais 1 sobre t. Que é a mesma coisa que 1 sobre t vezes S mais 1 sobre t, né? Quer dizer, esse t sobre t cortou, sobrou esse termo aqui, que é igual a esse termo aqui. Tá bom? Então ficou. Então este termo aqui é o jeito de escrever este termo aqui é o jeito de escrever este diagrama de blocos, deixando a variável S separada. É a mesma coisa de representar, é a mesma expressão escrita só de uma maneira diferente. Vamos lá. Agora o que nós temos? Nós temos 1 sobre S, nós temos aqui 1 sobre S vezes esse bloco, mas esse bloco foi trocado por esse, então ficou 1 sobre S, que é este bloco aqui, vezes esse bloco reescrito de uma maneira mais conveniente para nós, para que possamos utilizar a Laplace, transformada de Laplace. Então ficou 1 sobre t, S mais 1 sobre t. Na tabela de Laplace, nem sempre tem dois termos multiplicados, mas os termos somados nós temos. Quais termos nós temos na tabela de Laplace? Nós temos o termo 1 sobre S e A sobre S mais A, ou A sobre 1 sobre, e o termo 1 sobre S mais A ou 1 sobre S menos A. Então nós temos que transformar essa multiplicação em uma soma de dois termos. Reescrever. Essa multiplicação aqui tem que ser uma soma de dois termos. O termo A sobre S e o termo B sobre S mais 1 sobre T. Uma multiplicação será transformada numa soma. Para quê? Porque nós temos na tabela de Laplace o termo 1 sobre S. E nós temos na tabela de Laplace 1 sobre S mais A. Então, se 1 sobre S é o degrau, é o de T ou 1, para T maior igual a 0, ou para T maior que 0. E B sobre S mais 1 sobre T, e o termo 1 sobre S mais A, nós temos também, é E elevado a menos AT, A minúsculo. Então, como que você vai fazer a conhecida, a famosa expansão em frações parciais? Você vai transformar uma multiplicação em uma soma de dois termos. O primeiro termo mais o segundo termo. O que é importante nesse primeiro termo? Nesse primeiro termo, o denominador deve ser o mesmo. Aqui o primeiro termo, S, deve ser S. E no segundo termo, S mais 1 sobre T deve continuar sendo o denominador. Nós vamos procurar o quê? Qual é o valor de A maiúsculo e B maiúsculo que transforma essa soma dessas duas frações nesta multiplicação. Uma maneira rápida de se explicar isso é usar o seguinte formato. Note que a forma original 1 sobre S vezes 1 sobre T dividido por S mais 1 sobre T, eu escrevi ela em vermelho. Aqui e aqui. É um padrão que você vai seguir. E a letra A está em cima do termo S. A letra B nós escrevemos em cima do termo S mais 1 sobre T. Então o que você vai fazer? Bom, a letra A está em cima do termo S, então vamos calcular a letra A. Coloca a forma original em vermelho aqui, em vermelho aqui. Primeiro passo é esse. Segundo passo, a letra A foi a letra que eu coloquei em cima do denominador S. Então vou multiplicar por S. Qual o valor de S que transforma o denominador inteiro igual a 0?
Bom, no denominador só temos a letra S. Para que o denominador inteiro seja igual a S, basta fazer S igual a 0. Então você vai fazer S igual a 0. Para o termo B é a mesma coisa. O padrão está copiado aqui, o padrão está copiado aqui. Segunda parte, a letra B nós fizemos em cima do denominador S mais 1 sobre T. Então o que você vai fazer? Escreve S mais 1 sobre T. O que faz, qual o valor de S que faz o denominador inteiro ser igual a 0? Ora, é o termo menos 1 sobre T. Porque se você trocar o S por menos 1 sobre T, vai dar menos 1 sobre T mais 1 sobre T dá 0. Bacana. A mesma coisa foi aqui. O que faz o denominador inteiro ser igual a qual o valor de S que fazia o denominador inteiro ser igual a 0? Era fazer S igual a 0. Aqui é o termo menos 1 sobre T. Então o padrão põe menos 1 sobre T. Próximo passo. Se S é igual a 0, você não pode fazer uma divisão por 0. Corta. Então esse S aqui corta com esse S. Sobrando apenas o termo 1 sobre T, S mais 1 sobre T. A mesma coisa aqui. Se você trocar o S por menos 1 sobre T, você vai ter menos 1 sobre T aqui, menos 1 sobre T aqui, mais 1 sobre T, vai dar 0. Você não pode fazer divisão por 0. Então, numa explicação rápida, corta esse termo com esse. Próximo passo. O resultado disso foi escrito aqui. 1 sobre S vezes 1 sobre T sobre S mais 1 sobre T vezes S. Cortou S com S, resultou no quê? E fez S igual a 0. Resultou no quê? Este 1 sobre T aqui está aqui, 1 sobre T. S mais 1 sobre T, fazendo S igual a 0. Esse S cortou com esse S. Por isso que ficou somente esta parte aqui que foi escrita aqui. Tá bom? Fazendo S igual a 0, vai ficar o quê? 1 sobre T dividido por 1 sobre T. Aqui, reescrito aqui. Vou apagar. Nós temos aqui 1 sobre T dividido por 0 mais 1 sobre T. Porque este S foi trocado por 0. É o padrão. Parece complicado, mas é sempre o mesmo método. Ficou então 1 sobre T dividido por 1 sobre T dá igual a 1. E da parte B, como que ficou? Vamos lá. Quando eu cortei S mais 1 sobre T com isso aqui, ficou 1 sobre T dividido por S. Então ficou esse 1 sobre S aqui, está escrito aqui. Vezes 1 sobre T que sobrou aqui, ó. Esse 1 sobre T é o que sobrou. Está aqui. Apaga. Então, fazendo S igual a menos 1 sobre T, porque era o que fazia o denominador ser igual a 0, fica o quê? B dividido por menos 1 sobre T vezes 1 sobre T. Inverte a fração de baixo, né? Porque tem fração sobre fração, fica menos T sobre 1, que é essa fração invertida, vezes 1 sobre T. T dividido por T dá 1, mas o sinal de menos, temos um sinal de menos na frente, resultando em menos 1. Então, A é igual a 1, B igual a menos 1. Você vai trocar esta letra A e colocar aqui. Vai trocar esta letra B e colocar aqui. Vamos para o próximo passo. Então, A sobre S mais B vezes S mais 1 sobre T, trocando A igual a 1 e B igual a menos 1, que nós acabamos de achar, fica 1 sobre S mais menos 1 sobre T. Fica 1 sobre S menos 1 sobre S mais 1 sobre T. O que que vai... 1 sobre S existe na tabela de transformada de Laplace. 1 sobre S dá o número 1 ou o degrau, né? E 1 sobre S mais 1 sobre T, se você troca o termo 1 sobre T pela letrinha A. Pela letrinha A. Então, olha só. Nós temos S mais 1 sobre T. E na tabela nós temos
1 sobre S menos A. Quer dizer que menos A é igual a 1 sobre T para a gente, para que consigamos usar a tabela. Fazendo isso, A é igual a menos 1 sobre T. Então o que vai acontecer aqui, nós trocamos 1 sobre S menos A por E elevado a T. Se A é menos 1 sobre T, vamos escrever este A. Nós trocamos por um menos 1 sobre T aqui, note que é o T maiúsculo aqui. Vai resultar então no que? 1 sobre S é o número 1, está aqui. Este 1 aqui era referente a esse 1 sobre S, que estava aqui e foi trocado no domínio do tempo por 1. Menos este menos aqui foi esse menos que veio para cá. Né? Esse menos 1 estava aqui, né? Veio para cá. Então ficou menos mais 1 sobre S mais 1 sobre T. Menos aqui. E 1 sobre S menos A, né? Se 1 sobre S menos A é trocado por E elevado a T, A igual a menos 1 sobre T, então você vai ter E elevado a AT, mas a letra A vale menos 1 sobre T. Então fica 1 menos E elevado a menos 1 sobre T grande vezes T pequeno do tempo. O gráfico, quando você plota esse gráfico no Excel, no Matemática, no Octave, no MATLAB, no Matemática, você vai ter essa representação. Se o T minúsculo for numericamente igual ao valor de T grande, você vai ter 1 menos E elevado a menos T grande sobre T grande, ou 1 menos E elevado a 1. O E é o número aproximadamente 2,71. Então vai ter, se o T for igual ao T grande, aqui é igual, né? Se o T pequeno for igual ao T grande, eu coloquei quando T é igual ao T grande, nós temos então 1 menos E elevado a menos 1 sobre T da própria fórmula, vezes, o que acontece se o T pequeno for igual ao T grande? Dá T sobre T. T dividido por T dá 1. Então dá 1 menos E elevado a menos 1. Um número elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre E elevado a 1, né? Tem uma potência negativa, então você faz 1 sobre a potência positiva, né? Então 1 menos E elevado a menos 1 vai dar 1 menos 1 sobre E. O E é aproximadamente 2,71. 2,71 é 1 sobre 2,71 dá 1 menos isso dá aproximadamente 0,6321. Se o degrau for unitário, a gente vai ver nos próximos slides, nas próximas aulas, que essa resposta tende para o número 1. E a gente consegue até ver na própria equação, né? Quando T vai para infinito, né, esse termo aqui vai para 0, e aqui vai dar 1 menos 0. Então, quando T é infinito, ou T muito grande, depois de muito tempo, vai ficar a resposta dá 1. E para quando T é igual a 0, o que acontece? E elevado a 0 sobre um número limitado, finito, E elevado a 0 vai dar 1. 1 menos 1 dá 0. Então, quando T é igual a 0, vai dar 0 aqui. E para uma constante de tempo, a constante de tempo é o valor T grande aqui. Quando T é igual a uma constante de tempo, que é o T grande, chega-se a 63,2% do valor final. Ou, se o valor de entrada é um degrau unitário, a saída vai ser também unitária, vai ser o número 1. E quando passou a quantidade de tempo T grande, o sistema chega a 63,2% do valor final. E isto, inclusive, é uma maneira de tentar identificar um sistema a partir da sua entrada e da sua saída. Se você joga um degrau unitário em um sistema e ele tem uma curva muito parecida com essa, você pode tentar modelar ele como um sistema de primeira ordem, como um sistema dado por esse exercício. Bom, então é isso. Na aula de hoje
foi explicado o sistema de primeira ordem. Em alguns livros texto, essa explicação não é tão detalhada, ela é dada às vezes em uma página, meia página apenas, e eu tentei esmiuçar um pouco mais, detalhar um pouco mais. Muito obrigado, até a próxima.